Quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Todas as informações importantes para você começar este novo dia. Hoje, quarta, dia 10 de novembro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Folha no Ar, primeira edição. Hoje, neste programa também, que está ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco estaremos com esse programa disponível em podcast, todas as plataformas, inclusive Spotify, Amazon Music, todas elas. E logo mais, reprise na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje chuva. Desde ontem já havia essa previsão, né? E para hoje Campos tem sim precipitações e condições chuvosas durante todo o dia de hoje. Fica entre nublado e chuvoso, sendo que durante o período da tarde, né, mais para o finzinho da tarde, aumenta a possibilidade de chover. Mas não muito, o volume de chuva não tão grande, mas é bem naquelas condições chuvosas para todo o dia de hoje. A temperatura máxima para hoje é de 23 graus e a mínima é de 20. Neste momento, faz a mínima, 20 graus aqui no centro. Com o Arnaldo Neto, hoje no programa, vamos conversar com o Diego Dias, vereador em Campos do partido Podemos, né? E vamos falar sobre vários assuntos, e dentre esses assuntos, claro, a polêmica votação ontem na Câmara Municipal, que aumenta a taxa de lixo, é destaque aqui do jornal Folha da Manhã, mas já a gente traz aí a participação, a entrevista com o Diego. Mas de antemão, meu caro Diego, muito bom dia, né? Obrigado aí pela sua conexão aqui conosco, né? Para essa entrevista. Num oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio da Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Vamos aos destaques de hoje do jornal Folha 1. Não, é o jornal Folha da Manhã, não, nem o portal. Hoje é quarta-feira, querido. Presta atenção aí, porque tem jornal nas bancas e também nas casas dos assinantes. É manchete principal da Folha. Em sessão polêmica, Câmara aprova aumento da taxa de lixo. Cobrança ficará mais cara no próximo ano para a área central. Discussão é encerrada após proposta de um governista. Clima esquenta com troca de farpas entre base e oposição. A repercussão de todo esse assunto, que é tema aqui, capa do jornal, e é um dos principais assuntos aqui que nós vamos falar com o Diego Dias, que é vereador, né, aqui no nosso programa hoje. Já a gente comenta também. E o programa também mudou essa dinâmica. Primeiro a gente faz a entrevista, depois a gente repercute as notícias do dia. Tribunal do Júri condenado por estuprar e matar primo de 10 anos. Ele levou pena de 24 anos. Limitação de passageiros agrava caos no transporte. Uma outra manchete também aqui, e para mim uma das mais importantes desses últimos 600 dias, digamos assim. Campos sem óbitos por Covid. É maravilhosa essa manchete. O município não registra mortes há uma semana, o que não acontecia desde abril do ano passado, que depois, né, incrementou a coisa. Cheia do Ururaí deixa famílias desalojadas. Rede municipal não adere ao presencial. Capa da Folha. Royalties na Alerj, relatório da CPI aprovado na comissão. E ainda, em destaque aqui, na parte superior do jornal Folha da Manhã, eleição a prefeito. Bernard Tavares vence disputa em Carapebus. Houve uma eleição suplementar agora, suplementar, né? E a Cristiane Cordeiro foi afastada, anterior, chegou a ser diplomada, mas foi afastado. O Bernard
tinha assumido a prefeitura, era vereador, presidente da casa, então agora ele ganhou a eleição, apertado, mas venceu, né, e assume a prefeitura, definitivamente. PEC dos precatórios é aprovada em segundo turno. E ainda, no cinema em Campos, Marigela, e chega aí ao cinema campista na próxima sexta-feira, sessão única por dia, acontecerá às 8h40, no Kinoplex da Avenida 28, né? Esse filme que estava pronto já há muito tempo, foi lançado agora, né? E chega a Campos em primeira mão no Kinoplex, aqui da Avenida 28, e vem retratando aí a vida do Carlos Marigela, que foi, dentre outras coisas, considerado aí o inimigo número 1 da ditadura, né, do golpe de 64, dessa ditadura implantada no Brasil. E depois a gente comenta, claro, mais sobre esse filme, sobre esses assuntos, porque agora eu vou direto aí ao nosso querido Diego Dias, convidado de hoje do programa, né, e eu agradeço, Diego, mais uma vez a sua presença, trago o seu bom dia e, claro, evidentemente, né, que você seja bem-vindo aqui para a gente falar sobre tantos assuntos importantes aí para o nosso município. Bom dia, Diego. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos que nos veem, nos ouvem. E é mais uma vez prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia, batendo esse papo, levando informação a toda a população da região. Deixa eu trazer o bom dia também do Arnaldo Neto e, né, cumprimentá-lo mais uma vez, sempre bom registrar também a presença do Arnaldo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Arnaldo, seja bem-vindo, já comprei meu ingresso aí para o lançamento do Marigela aqui sexta-feira em Campos, né? Espero que você também. Bom dia, Arnaldo. Sexta-feira vai ficar até difícil de assistir o filme, né? Porque mais o filme caiu? Não. Travou sua conexão, Neto. Travou na sexta-feira. Ô, meu pai. Botou óleo nesse computador, Arnaldo, hoje? Ou tá rodando sem óleo, como diz o Diego? Esse cara também eu vou te falar. Arnaldo, Diego, eu peço desculpas a você, aos ouvintes também, tem que descontrair um pouco logo pela manhã, né? É lógico, a gente tem que... temos que estar descontraídos, né? A descontração faz com que a gente consiga trabalhar com desenvoltura. Desde que a gente não fale de futebol hoje especificamente, né? Já que o Fluminense... Se bem que o Tricolor ganhou ontem, né? Então, o Tricolor gaúcho, não o Tricolor carioca. O Fluminense perdeu de 1-0 para o Grêmio ontem. Mas enquanto o Arnaldo faz a sua reconexão aí, deixa eu trazer aqui... Diego, tem vários assuntos aí pra gente comentar. Esse Arnaldo acho que travou aqui, rapaz. Legal. Queria só... Ele saiu já? Não? Vou tentar ver se eu faço aqui essa reconexão com o Arnaldo. Mas aqui, te convidar para sexta-feira, junta aí a família, porque na verdade é a partir de sexta, tá? Esse filme é muito bacana. E é um filme, é um lançamento aí desse novo trabalho daquele o Wagner Moura. Ele vem dirigindo esse filme aí, cara, e tem um elenco de peso, inclusive seu Jorge, cantor, tá lá nesse filme. Seu Jorge é uma fera como artista. Ele é um artista multifacetado, né? Muito bom. O cara faz bem, o cara, ator, cantor. Sim. Agora, não vou prometer para sexta não, mas sim, nos primeiros dias a gente vai dar uma chegada lá para ver o filme. Eu quero só confirmar lá o seguinte: o Marigela é a principal estreia cinematográfica da semana em Campos e é o primeiro, é o filme já número 1 no mais assistido depois do início da pandemia, já de lançamento nacional, né, de obra nacional, e está muito bom. A crítica está elogiando bastante, aborda bastante essa questão
da ditadura, bastante não, a luta contra a ditadura aí do Carlos Marighella. Bom, mas começa agora sexta-feira, está feito o convite. Então, Arnaldo, sua conexão refeita, deu para segurar aqui um pouquinho para não ter que fazer um intervalo aqui e a gente adianta com você, meu caro Arnaldo. Volto contigo. Opa, Nogueira, bom dia, Diego, desculpa aí, mas problema de conexão é um problema recorrente, quanto mais quando chove, né, tá chovendo, é uma questão complicada, né, na planície. Vamos ver se o 5G que vai chegando aí, já teve leilão, se vai melhorar essa questão. Mas você fala aí do filme sobre Marighella, que divide aí o cenário nacional, né, inclusive... Não, mas eu tava falando a pronúncia errada aqui, né? Nada, que isso, mas divide aí até mesmo no espectro político nacional, né? A direita quer boicotar o filme, a esquerda defende o filme, por isso essa polêmica toda em torno do filme, mas retrata a vida de um cidadão político que retratou ali, retrata um período da ditadura, como você mesmo colocou, é um cidadão que fez um manual que foi usado pelos guerrilheiros também. A Luísa ontem até comentava comigo que foi morto numa emboscada, e o motorista dele dessa emboscada era o Aloysio Nunes, que é do PSDB, foi ministro do Temer, senador da República hoje pelo PSDB. Então, assim, retrata a história da política nacional nesse período e, como eu falei, divide opiniões. Tem a direita boicotando o filme, mas você falou aí em recorde de público desde a pandemia, recorde de público em filme nacional, e Campos é uma das primeiras cidades do interior do país que vai receber o filme nas salas de cinema aqui no Plex Avenida nesta sexta-feira. Então a expectativa é grande. Nós já recebíamos algumas demandas, as pessoas perguntando se iria ter ou não nos cinemas campistas, e ontem chegou essa informação. Mas esse 7h17, Diego, a gente até avançou um pouquinho para o problema de conexão. Vamos um pouquinho agora aqui para a nossa divisão aqui entre base e oposição naquela sessão de ontem, né? O governo teve dificuldade, você chegou à Câmara em julho, né? Você saiu da Subsecretaria de Turismo e entrou na Câmara em julho, e o governo teve alguma dificuldade, já tinha alguma dificuldade desde maio na questão do Código Tributário. Ontem, o governo conseguiu aprovar uma alteração no Código Tributário, que é a questão da taxa de lixo. Como se construiu essa maioria para o governo voltar a ter os 14 votos, você que faz parte da base e que é um dos vereadores que mais sobe a tribuna para sustentar as questões da base, assim como o líder do governo, Álvaro Oliveira? Como que o governo construiu essa base, recompôs essa base para chegar aos 14 votos de ontem? Arnaldo, eu vejo de forma muito simplificada, né? O tempo, inclusive, ele nos ajuda a deixar as coisas mais claras. Essa reconstrução, nessa votação, ela gira em torno tão somente de estar olhando o cenário local, olhando a gestão municipal e entendendo o que é necessário e o que não é. Estava falando aqui pouco antes aqui com o Cláudio Nogueira, o seguinte: nós tínhamos uma realidade em janeiro e hoje nós temos outra realidade. Então, os próprios vereadores, que têm um pouco mais no meu ponto de vista, respeito a opinião de todos, mas aqueles que se debruçam um pouco mais para poder estar entendendo, deixar as paixões políticas de lado, vão conseguir enxergar que as modificações e que os ajustes que o prefeito está mandando para a Câmara e que a gente também tem empregado lá e tem sustentado, são ajustes necessários. A gente tinha lá em janeiro a necessidade, nós pegamos o município, o governo pegou o município com, eu costumo falar, 15 folhas e meia praticamente, que vão ser pagas esse ano. Então são quase 2 folhas e meia. Existia aquela questão do Tribunal de Contas de que a partir desse ano não poderia ser mais pago salário com verba do royalties. Daí o prefeito começa um movimento de TAG, buscando, né, incremento de receita própria, buscando junto ao tribunal posteriori essa questão do termo de ajuste de gestão. Então, tudo isso haveria de ser feito naquelas proporções lá atrás. Hoje já hoje é uma realidade diferente e as questões são diversas. Então, por exemplo, a oposição ela se amarra muito naquilo que está sendo feito.
Agora a gente está aqui fazendo um ajuste em relação à taxa de coleta de lixo. Mas o ITBI não vai ser necessário mais, as taxas relativas às obras não serão necessárias mais, a taxa de controle e fiscalização ambiental, o município está buscando convênio com a União para promover alguns mais ajustes. Então, a gente não pode se apegar só àquilo que efetivamente pode ou não gerar um ônus para a população. A gente tem que se ligar num contexto. Eu costumo falar isso muito na tribuna. Então, diante desse contexto, a gente analisando esse contexto, teve um ajuste ontem na Câmara, e esse ajuste, ele não só teve incremento, ele também teve decréscimo em algumas zonas. Então, para o vereador que chega ali e fala assim, olha só, o governo está realizando, o governo pura e simplesmente não está querendo aumentar por aumentar, o governo está tomando atitudes que são necessárias para um conjunto de fatores que a gente vai debulhar aqui no curso do programa. Então, essa composição da maioria para ontem não é muito bicho de sete cabeças, é questão de estar visualizando. Nós tínhamos um cenário em janeiro, que era muito, muito pior do que hoje. Nós temos um cenário atual, em que os royalties aumentaram, em que a austeridade da gestão fez com que se cortasse gastos, vamos assim, podem ser não tão desnecessários, mas foram gastos cortados que fizeram com que o município também esteja hoje numa condição extremamente diferente lá de trás. Vou repetir, o Tribunal de Contas foi sensível em relação ao TAG, visualizando o que o prefeito encontrou em janeiro. Então, todos esses fatores fazem com que a composição hoje de maioria para votações complexas, votações em que gera sem discussão, tudo que vai estar relativo a tributo vai gerar esse tipo de discussão, mas não é bicho de sete cabeças ter esse entendimento, não. Vereador, você citou aí ontem na tribuna, o Álvaro também citou, que em alguns casos vai ter um decréscimo. Eu confesso que eu li o projeto e não encontrei nenhuma possibilidade de decréscimo. Onde que está essa possibilidade? Vamos lá, nós temos 5 zonas. Nós temos 5 zonas fiscais. A zona 3, 4 e 5, nos imóveis não identificados, a taxa foi zerada. Mas não existia taxa para esses imóveis? Não, existia. Era, por exemplo, na zona 5 era 0,48, hoje é 0. Na zona 4 era 0,6, hoje é 0. Na zona 3 era 0,6, hoje é 0. Ou seja, existia cobrança sim. E houve um decréscimo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando a gente para debruçar o caso, para analisar o caso, diante de um contexto, a gente não pode chegar aqui e falar assim, olha só, isso aqui a gente visualiza como sendo algo que vai gerar um impacto em X, Y, Z. Não, vamos analisar um contexto. Vamos analisar que ontem não teve pura e simplesmente aumento, como algumas pessoas falam. A palavra correta é ajuste. Então, esse ajuste passa também pelo seguinte: essas zonas são de menor potencial, são de menor poder aquisitivo. E o prefeito tem sensibilidade para isso também. Poderia pura e simplesmente manter. Se o objetivo é, sim, ser o algoz da população, como a oposição quer colocar a ferro e fogo, você não vai ter sensibilidade de ter decréscimo onde você visualiza que tem que ter. Certo? Então, as coisas têm que... Eu coloco muito... Eu procuro não falar na tribuna, Arnaldo e Cláudio, que às vezes lá, numa situação mais acalorada, o outro acaba se exaltando, aí depois acaba reconhecendo que se exaltou, aí vai lá, mesmo diante da população, nos bastidores, poxa, acabei me exaltando ali. Eu procuro pensar, respirar e analisar muito os contextos antes de estar falando qualquer coisa, porque a população, como alguns falaram ontem, está ligada nisso. E eu, particularmente, não costumo chamar ninguém de mentiroso na tribuna e ter qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Sabe por quê? Você mesmo é um jornalista conceituado, antenado com as questões políticas, e está fazendo uma pergunta para mim que, Diego, eu não me atentei ao decréscimo, e eu estou te mostrando aqui agora.
Então, eu procuro fazer na tribuna, Arnaldo e Cláudio, exatamente isso. Esclarecer para a população o que realmente está sendo colocado e votado. Que assim a gente vai conseguir falar assim, não, poxa, realmente, aqui não está vendo uma coisa que não foi estudada, que não foi analisada, ninguém está colocando ali de supetão nada para ser votado sem que tenha acontecido uma análise e um estudo para que isso esteja ocorrendo, principalmente ratificando diante do cenário que nós tínhamos o cenário que nós temos hoje. Vereador, mas assim, eu estou aqui com uma outra questão também. Eu vou insistir nessa questão do decréscimo. Onde que está no Código Tributário atual, antes dessa lei complementar de vocês? Se você não tiver aí agora, depois você me passa, mas onde que está no Código Tributário essa cobrança de terrenos de área não construída? Porque na tabela que tem aqui, a tabela para as zonas fiscais 3, 4 e 5 é a mesma, não teve alteração. Isso sim, vocês não mudaram as zonas 3, 4 e 5. Nenhuma zona fiscal da 1 a 5 tinha a questão da cobrança de área não construída. Isso foi criado para as zonas 1 e 2. 3, 4 e 5 manteve zerada. Aí é uma outra discussão. Só se a discussão é a seguinte: na proposta anterior, naquela proposta que não prosperou, a proposta que iria para o plenário até agosto ali, né, foi aquela discussão anterior, ali existia a criação para a zona 3, 4 e 5. Todas as zonas teriam um acréscimo. Só se é isso. Se a discussão é a seguinte: nós revisamos o projeto que iria levar esse aumento para todas as zonas fiscais e colocamos só na zona fiscal 1 e 2. Só se a discussão faz, porque no código em vigor eu não encontrei essa cobrança nas zonas anteriores. Me desculpa a insistência, porque, como você me falou, você é ligado na questão política. Ontem eu fiquei lendo o Código Tributário da hora que saiu o projeto até durante a sessão. Então, assim, eu não encontrei no Código Tributário essa cobrança. Não, entendi o que você está colocando. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu tenho essa tabelinha aqui também e tem todo esse contexto que versa sobre as modificações, os ajustes efetivados, e vou lhe enviar com certeza para que tudo fique bem claro em relação ao que a gente está falando aí. Agora vamos para a sessão, para a questão política, né? A sessão ontem, logo que se divulgou, logo que chega um projeto como esse de alteração de Código Tributário, você mesmo falou, qualquer mudança em taxas, em tarifas, ela gera uma discussão mais forte entre base e oposição, mas quando ontem o vereador Dandinho, usando o regimento, leva a plenário o artigo que é capaz ali de encerrar a discussão. Nildo Cardoso, vereador de oposição experiente, vereador de vários mandatos, disse que foi a primeira vez na história que ele viu isso acontecer, a discussão ser encerrada. Você acha que foi um passo acertado da base governista, visto que, depois, usando o 155 na justificativa de voto, elevou ainda mais o tom da discussão? Cara, na realidade é o seguinte: o presidente ele tem o livre-arbítrio de, dentro do regimento, tomar as decisões que lhe cabem, e principalmente diante das solicitações. Cara, eu não vejo com um grande problema como a oposição colocou lá, não. Você bem falou, tem justificativa de voto, você tem o 55, você tem a palavra livre, e todos colocaram as suas posições de forma bem clara. Nada foi feito contrário à legislação pertinente, nada foi feito contrário ao regimento interno, e eu vejo, inclusive o vereador Rogério Matoso, subiu à tribuna falando: não, nós temos que promover algumas mudanças no regimento. Olha, se temos que promover algumas mudanças, vamos sentar, vamos ajustar o regimento para que ele consiga atender a gregos e troianos. As discussões na Casa de Leis, o Arnaldo e Cláudio, eu acho extremamente pertinente. O próprio presidente prega que nós fazemos uso do parlatório justamente para isso, né? Para que a gente possa falar, para que a gente possa colocar nossas opiniões. Porém, de acordo com a liberalidade de cada um dos vereadores de fazer os seus requerimentos com base no regimento, o presidente tem a mesma liberalidade para poder decidir. Então, não tem bicho de sete cabeças, não tem nada fora da realidade. Foi feito o requerimento, foi acatado, como pode ser feito requerimento por qualquer outro vereador em relação a qualquer outro item
do regimento. E é o que você falou, independente de ser acalorado ou não, os ânimos já estavam um pouco mais exaltados ali desde o início da sessão, e algumas sessões como essa, que tratam de questões polêmicas, haverão de ser acaloradas, como a de ontem. Agora, nessa relação do Código Tributário, você citou aí em uma resposta, eu peço desculpa novamente que eu estava aqui resolvendo outra questão de redação, mas você citou anteriormente um ponto que foi muito batido pela oposição, a possibilidade de o governo fatiar as alterações do Código Tributário, que não passaram naquele projeto anterior, teve aquela mobilização toda do setor produtivo. Então, os vereadores de oposição levantam a possibilidade de o governo fatiar. Vem agora o Código Tributário, depois pode vir questão de código de área, que interfere mais no comércio, questão de fiscalização, área de fiscalização que eu digo, né? Isso para a base. Ontem até o Fábio falou comigo, o Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, falou comigo sobre o ITBI, que há uma conversa de que o ITBI não volta pelo menos esse ano. Os outros pontos também, essa conversa é ponto pacífico para vocês da base, que o governo não deve enviar essas novas alterações do Código Tributário pelo menos neste ano? Cláudio e Arnaldo, eu vou citar para vocês o seguinte. Ontem vocês devem ter verificado também que o presidente, até parabenizei o presidente mais uma vez, ele ontem, antes do início da sessão, como em alguns momentos ele tem feito, principalmente quando se trata de questões mais polêmicas, ele convidou todos os vereadores para estarem lá numa reunião, para colocar as ideias, para poder promover uma discussão, para a gente efetivamente estar tratando daquilo que ia ser votado e respondendo. Por que eu entrei nisso aí para poder responder a tua pergunta? No meu ponto de vista, a oposição, qualquer que seja a questão que venha a estar novamente na casa para poder votar, vai ser utilizado como, não, isso aí não foi feito ali porque agora fatiou, está esperando o momento oportuno, mas eu não vejo dessa forma não. Sabe por que eu não vejo dessa forma, Arnaldo e Cláudio? O governo está sendo muito austero e está fazendo análises pormenorizadas em relação a tudo aquilo que é enviado, certo? A questão tributária, não existe fatiamento. E ela não foi retirada de pauta lá atrás, pura e simplesmente por questão de pressão de oposição, maioria ou minoria. Muito sinceramente, eu estou dando estou falando a minha percepção e a minha opinião e aquilo de tudo aquilo que eu ouvi e vi, certo? Vou repetir isso aqui, existia um cenário em janeiro, hoje existe outro cenário, e há pouco tempo atrás já estava tramitando no Tribunal de Contas um termo de ajuste de gestão, ok? Esse termo de ajuste de gestão, ele visava um novo prazo, um novo percentual, o que quer que seja que fosse direcionado de royalties para pagar pessoal. Isso, nesse primeiro momento, logicamente, faria com que desobrigasse, vamos assim dizer, o prefeito de estar promovendo alguns ajustes de incremento de receita própria, que é o caso do ITBI, que é o caso das taxas relativas às obras, certo? Agora vamos falar aqui outro detalhe que a gente não pode deixar de falar. E para te mostrar que não existe fatiamento, nós gastamos mais de 50 milhões com coleta de lixo, ok? Hoje o que se arrecada com coleta de lixo gira em torno de pouco mais de 10%, aproximadamente 20% do que é investido para coleta de lixo. Então, a necessidade de ajuste em relação a isso se dá por um simples motivo que eu vou passar para vocês aqui agora. O governo Vladimir Garotinho, em janeiro, pegou o município com uma equipe de coleta de lixo e uma equipe de capina. Nós temos o maior município de extensão territorial do estado, vocês sabem bem disso, a população também. Hoje, nós estamos com 6 equipes de varrição, certo? E 2 ou 3, salvo engano, equipes de capina. Esses ajustes vão fazer com que a gente chegue em 10. E aí, a gente vai suprir mais uma necessidade da população com serviço público de qualidade, que é a coleta de lixo, que é a varrição lá, logicamente, a capina. Então, por trás de toda essa questão que muitas pessoas ficam jogando palavras ao vento,
existe um planejamento, existe gestão. Ninguém está fazendo isso porque quer beneficiar ou gerar problema para ninguém especificamente, não. A gente tem questões que estão sendo estudadas, avaliadas e colocadas em prática para que o governo consiga entregar serviço de qualidade. Não tem nada de forma isolada, não existe um fatiamento como a oposição tem colocado. Existem questões pontuais que têm que ser ajustadas para que o governo consiga continuar entregando serviço público de qualidade. Perfeito. Ô Diego e Arnaldo, vou só pedir licença a vocês aqui rapidamente para falar aqui e fazer a minha pergunta, mas está na capa da Folha hoje, o resultado da votação de ontem, até para o ouvinte se situar aí. Votaram a favor do reajuste aí na taxa de lixo, o aumento na taxa de lixo, Álvaro Oliveira, Bruno Pezão, Dandinho de Rio Preto, Diego Dias, Dr. Edson Batista, Cassiano Tavares, Leon Gomes, Tiago Rangel, Marcione da Farmácia, Pastor Marcos, Silvinho Martins, Marquinhos do Transporte e Luciano Riolu, né? Além de Maicon Cruz, desculpa. Então são 14. Votaram contra Anderson de Matos, Bruno Viana, Dr. Abdo Neme, Elinho Naim, Igor Pereira, Marquinho Bacelar, Nildo Cardoso, Rogério Matoso, Rafael Tuim, Fred Machado. O presidente não vota, né, em alteração de lei complementar. Só para, né, pontuar aí para os ouvintes se interarem da votação. Se quiser, hoje, é claro, o jornal Folha da Manhã já está nas bancas aí também, na casa dos assinantes. Mas, o vereador, a minha pergunta talvez serve para o campo político quanto para o administrativo. Aí você pode responder nos dois segmentos, por favor, se quiser. Na questão política, pode-se afirmar aquela máxima de que, em política, remédio amargo se aplica logo no governo, logo no começo de todos os governos, e não no fim, quando está próximo a uma nova eleição, no caso aí, pode concorrer à reeleição. Isso iria atrapalhar? O governo já está pensando lá na frente em aplicar logo esse reajuste, porque tecnicamente aí entra a parte técnica. O que a gente consegue visualizar aqui, naturalmente, você pode explicar aí melhor. O município aumentou a arrecadação em relação aos últimos anos, principalmente em 2020, se for comparado. Já visto que nós tivemos duas participações especiais zeradas, sem participação especial nenhuma. Campos não recebeu, que é, né, a maior fonte de renda do município, oriunda dos royalties. E aí eu pergunto, se aumenta a arrecadação de um ano para o outro, como é 2020, não tem reajuste para os servidores há um bom tempo e não vai ter esse ano, conforme já falado aqui por várias vezes. Apesar do Ciprozep brigado, os servidores aí estarem na luta, mas não conseguem. E aí eu te pergunto, essa conta não está fechando, está meio que sobrando dinheiro, não? Para ter esse reajuste agora, então, não se aplica aquela máxima? Remédio amargo, né, no começo do governo. Parabéns pela pergunta, e essa é uma pergunta que, no meu ponto de vista, também, Arnaldo e Cláudio, eu vou pedir bastante atenção de quem está nos vendo e nos ouvindo. Campos já foi uma das cidades com a maior per capita do Brasil. Vocês lembram disso? Royalty é um recurso finito, ele tem fim. Ok? Royalties é um recurso finito, ele tem fim. Alguns governos passados se abraçaram e se apegaram ao royalties como se fosse para a vida toda. E como se o município pudesse viver tão e somente por conta de royalties. A realidade, aí eu vou voltar agora, a realidade que o governo Vladimir pegou em janeiro é de terra arrasada, é de reconstrução. Eu vou fazer uma analogia, mas é como se a gente tivesse tido uma guerra, a cidade foi destruída e nós vamos reconstruí-la em todos os sentidos. Para isso acontecer, medidas tinham que ser tomadas de
corte de gastos, de investimento naquilo que deveria ser feito e, logicamente, no incremento de receita. Tudo isso, Arnaldo, Cláudio, ouvintes e aqueles que nos veem, tudo isso demonstrou, por exemplo, para algumas empresas, para o comércio, para quem quer investir na cidade, que o governo tem a visão de crescimento para o município e de melhoria de qualidade de vida para o município. Então, você analisando de forma macro, não se trata especificamente da gente estar falando de início ou de final de governo. Se trata de que as pessoas têm que começar a identificar que o prefeito Vladimir, com a sua joviedade, e graças a Deus, com a demonstração de experiência que ele está tendo, ele não está pensando em reeleição, ele não está pensando nos 4 anos, ele está pensando na cidade. E por que eu falo isso? Esse incremento de receita e esse ajuste, ele se presta não só para a questão da folha de pagamento lá atrás, em que o Tribunal de Contas disse que não vai mais poder, como não poderia a partir de 2021, ser pago folha de pagamento com royalties, e a nossa é bem grande. Se trata também de demonstração para o cara que quer investir na cidade, o seguinte, o prefeito não está preocupado com hoje, o prefeito está preocupado como é que vai ser conduzida a cidade daqui a 5, 8, 10 anos, quando porventura a gente tenha novamente uma queda de royalties. Para que a gente não vire terra arrasada de novo, nós temos que ter planejamento. Nós não podemos viver o agora pensando daqui na eleição daqui a 3 anos. Nós temos que viver o agora pensando que a gente tem que ter uma cidade sustentável. E para isso, o governo tem que ter credibilidade, o governo tem que ter relação política como está tendo, trazendo investimento do governo do Estado. Então, na minha opinião, Cláudio, não tem absolutamente nada a ver com o que, inclusive, a oposição tem colocado de vez em quando. Não, o governo está pensando em eleição, está pensando em eleição no ano que vem. O governo está pensando em levar serviço público de qualidade para a população e, principalmente, em como a cidade vai estar daqui a 5, 6, 10, 15, 20 anos, quando possivelmente a gente não tenha royalties ou tenha menos royalties do que já se teve um dia. Então, se trata de medida que está planejando a cidade para o investidor vir para cá colocar, como o Magazine Luiza acabou de chegar, outras redes estão chegando, muitas outras estão procurando. Gente, eu tive aqui na nossa entrevista há pouco tempo atrás, eu coloquei aqui que no primeiro semestre nós fomos a primeira cidade do Norte e Noroeste em geração e encaminhamento de emprego e fomos a segunda no estado. Então, a gente tem que analisar o macro. A gente não pode se apegar, Cláudio, Arnaldo, a um fato isolado e falar assim, não, o governo está agindo de forma que prejudique X a João, Moisés e Abreu, não. O governo está analisando de forma macro as soluções que têm que ser implementadas para que a gente tenha longevidade de qualidade de vida. Qualidade de vida para a próxima geração, para as próximas gerações e para a gente. Essa é a realidade de tudo isso que você falou, da sua pergunta, e de tudo isso que a gente tem que começar a abrir um pouco mais os olhos para poder ver. Perfeito. Vereador, são 7h44, Diego, Arnaldo, quem nos acompanha também, vamos fazer uma pausa rápida para a gente podemos voltar ao assunto, né, Arnaldo? E entre outros assuntos também aí, que a gente já separou aqui, pré-pautou aqui para a gente conversar nesta manhã. Então, siga aí acompanhando a Folha FM, voltamos já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Não esqueçam, Marighella, a partir de sexta-feira, em sessão diária, às 8h40, às 20h40, no Kinoplex, Avenida 28 de maio, no Shopping Avenida 28. Direto do produtor